O Chico Graziano mandou um vídeo pra gente comentar, fazer um mini react, e a gente responde os pingos. Fala, pessoal do MBL News. Ó, eu publiquei um artigo hoje no Poder 360, onde eu sou articulista, e chama A Polêmica entre o Agro e os Indigenistas é Falsa. Eu defendi isso e procurei explicar esse assunto do marco temporal. Vou começar pelo começo. A Constituição diz que pertence aos índios as terras tradicionalmente por eles utilizadas. Ponto final. Se eles ocupam a terra, é deles a terra. Mas aí surgiu a dúvida. Bom, desde quando? Porque na demarcação de algumas terras indígenas, eles mostravam que eles estavam antes de 1988, que é quando foi publicada a Constituição. Se eles estavam lá, é deles. Se já não estavam mais lá, pertence então ao fazendeiro. Daí deu o problema do marco temporal. Por quê? Porque você tem algumas terras, hoje utilizadas de agricultura, que foram usurpadas dos índios. Foram tomadas na porrada dos índios muito antes de 1988. Então eles reivindicam essas áreas como terras indígenas, mas elas estão ocupadas por fazendas e em alguns lugares fazendas muito produtivas. Então, o que eu escrevi hoje é procurando explicar por que dessa polêmica e a necessidade de resolver isso. Vem cá, o agro não é contra o índio. É só que faltava agora um agricultor como eu sou, como todos aqueles que eu conheço, ficar brigando com o índio. Ninguém briga com o índio. Eu nunca conheci um agricultor de respeito que é brigado com os índios. Então você tem dois extremos, para variar. Você tem dois extremos. Os caras que tomaram terras, uma direitona super radical truculenta, e você tem do outro lado o MST e essa turma toda que quer invadir as terras usando índios e transformando o índio em sem terra, o que é uma barbaridade. Então, entre esses dois extremos, um pouco de civilidade é o que está precisando no Brasil. Agora, a questão fundamental, e é como eu termino meu artigo, é o seguinte: escuta, marco temporal com ou sem, a gente se resolve. Agora, o que nós vamos fazer com os índios no futuro do Brasil? Eles vão continuar tutelados, submetidos a essas ONGs globalistas? Ou eles vão ter o direito de produzir, ter um trator, ganhar dinheiro e ser um índio civilizado? Obviamente, entre termos, continuando índio, mas tendo qualidade de vida. Essa é a questão fundamental. O que nós vamos fazer pensando no futuro do Brasil com os nossos queridos povos originários? Eles merecem também participar do futuro do nosso país. Muito bom. Uma boa discussão, porque... Caramba! Só uma pergunta. Eu abri uma enquete aqui. Vocês receberam um sininho, galera? Estão falando que não foi sininho dessa live. Era pra receber. Meu amigo, aí tá explicado. O ponto que o Chico levantou é interessante, porque é o seguinte... óbvio que a gente precisa de objetividade na interpretação das leis, e cada vez mais ficando subjetiva, você tem interpretações ideológicas em cima de subjetividade de cabeça de juiz, né? Até uma coisa assim que o Ricardo pode falar, é por isso que acho que common law no Brasil seria um caos. Nossa senhora. Um caos. Eu acho que seria a coisa mais progressista de todos os tempos, o common law. Porque a jurisprudência, considerando a maneira como os juízes hoje são formadas, nossa, a jurisprudência ia ser toda muito progressista. Muito progressista. Bem mais progressista do que... Porque a gente tem muita lei, muita coisa do ordenamento jurídico que é antiga. Sim. Ainda segura um pouco. Sim. E precisa de critérios objetivos nessas discussões todas. A ideia do marco temporal é estabelecer esse critério objetivo, né? Mas as coisas estão impedidas. Inclusive uma novidade aí, tá? A Frente Parlamentar da Agricultura e, ao mesmo tempo, a turma lá do Senado que está querendo propor o plebiscito sobre o aborto, eles estão adotando uma política de obstrução total. Vocês estão acompanhando isso? Tô acompanhando. Eles vão obstruir tudo. Qualquer tudo. pauta que vier do governo vai ter obstrução. Então, assim, basicamente a agenda legislativa vai ficar travada por conta dessas coisas que estão rolando no STF. Finalmente. É a primeira reação que a gente está vendo. Não está vindo nem do Lira nem do Pacheco, tá? Essa é a novidade. Porque o Lira e o Pacheco são os responsáveis por isso, são dois Zé Bunda. Nossa Senhora. Não, assim, eu tava vendo isso, eu fiz até um tweet faz uns 12 dias, falando, meu Deus do céu, assim, pra que serve então o Congresso Nacional? Eles são aliados do governo. O STF tá né? decidindo sobre tudo. Né? E o Congresso Nacional não faz nada, o Rodrigo Pacheco não faz nada, o Arthur Lira, muito menos. Né? No máximo, eles estão preparando uma nota de repúdio muito forte, com palavras muito duras e muito educadas aos excelentíssimos ministros da Suprema Corte. Mas só.
né? Felizmente que a FPA entrou nisso daí, porque tem uma bancada grande, com vários partidos, vários deputados membros dela, acho que vai ajudar em alguma coisa. E assim, passar uma lei, né, relativa a marco temporal, relativo a aborto, como está tendo essas discussões, sobre drogas, né? Deixar isso legislado, que é a função do Congresso Nacional. Se não fazer nada, se deixar da maneira que tá, o STF vai decidir tudo. Inclusive, até, assim, posso dizer, porque tem pouco pimba, eu acho, então, seleciona apenas, assim, os 6 melhores pimbas. E alguma coisa, o melhor que tiver melhor lá na roxinha, Bahia, já deixa pronto. Que aí eu faço uma última rodada aqui, então. É a parte final que eu ia passar pra vocês. Na prática, talvez os nossos adversários entraram numa armadilha, tá? E qual é a armadilha? Eles falaram o seguinte, olha, boa parte desses dispositivos, eles não foram discutidos pela sociedade civil, eles foram incorporados pós-88, de legislações que vieram de ditaduras, etc e tal, né? O aborto é um caso que eles dão ali. Sim. Logo, eles falam assim, já que o legislativo é covarde, não quer tratar, porque são temas que eles chamam temas majoritários, eles acham que vão perder nesses temas, que os conservadores vão perder, então nós vamos agir aqui. E eles que ajam, do outro lado. Já que eles não vão agir, nós vamos agir aqui no judiciário. O que é o lance? Propor essa briga e o outro lado sair propondo plebiscito e botar pra votar, você vai criar um monte de liderança e você reenergiza a direita em cima de pauta. Isso vai rolar? O plebiscito, ele já começou a andar pra coletar, pra ser votado no Senado. Eles já estão coletando as assinaturas. As assinaturas são aborto. Nossa, isso é muito bom. Mas peraí, Isso. pra implementar... Sim. Eles vão empurrar isso aí bastante, né? Não. Precisa ser aprovado. Precisa ser aprovado. E aí um eles têm 2 anos pra implementar. Eles são obrigados a implementar. Então eles já estão deixa eu entender. Eles já estão numa fase que eles são obrigados a implementar. Eles estão na coleta de assinaturas, mas eles já têm essas assinaturas para botar o projeto para votar. Votando, aí o TSE tem 2 anos pra... Aí, cara, a gente faz uma campanha de arrepiar, conversa com as igrejas, olha, isso dá pra fazer uma campanha grande. Sim. Fazer uma coisa grande mesmo, mobilizar as pessoas, que é algo que há muito tempo não faz, né? Uma mobilização de massa mesmo. Dia 12 vai ter uma manifestação, 12 de outubro, uma manifestação não está sendo puxada, por enquanto, por nenhum bolsonarista maluco, só que já tem gente misturando isso, vamos falar de interferência do STF, eles meu Deus. Mas, por enquanto, não teve muito, teve alguma coisa, mas não teve muito. O ponto é, o agro tá querendo assim, a gente vai passar via legislativo o marco temporal e vocês que se danem. É isso. E do outro lado estão propondo a questão de enfrentamento ao aborto e ambos estão propondo ir pra cima obstruindo tudo. Pô, isso é uma reação. É uma reação. Isso é uma reação. Real. Agora, eu acho que a única coisa que esbarra é no Arthur Lira e no Rodrigo Pacheco. Que se eles decidirem não pautar, pode ter 80 assinaturas de senadores. Se o Rodrigo Pacheco decidir não botar na pauta, não vota. Maguto, por exemplo, se tiver obstrução nessa hipótese do Renato e a turma ficar obstruindo, a gente tá falando de algumas centenas de deputados obstruindo. Como é que funciona no legislativo isso aí? Que são regimentos diferentes, né? O da Assembleia é totalmente diferente do da Câmara. Aqui na Assembleia já fica paradaço, tudo bem paradinho, assim. Até alguma decisão de canetada da mesa diretora e alguém ajudar. Por exemplo, aí na Assembleia se junta 15 deputados dos mais diversos partidos e ficam obstruindo tudo. Dá pra brecar alguém? Aí não é nem 15 deputados, tem que ser mais o líder. Tipo, 15 líderes, sei lá. Com vários líderes aí, isso. Um time aí diverso. Dá pra brecar bastante, enrolar bastante. Agora, em algum momento, essa obstrução acaba, não tem jeito. Tem um tempo, não dá pra ser pra sempre. Mas para mim também uma pergunta aqui, Renan. Eles vão barrar o quê? Qual a agenda ali que sei lá, o governo quer passar ali no Congresso? O governo precisa passar reforma tributária de tributos federais. Verdade. Não é brincadeira isso aí não. Eles estão bem preocupados. Teve fuga de capital agora por causa disso. Então eles têm basicamente na agenda ali no horizonte do governo para ser votado essa reforma. Especialmente essa reforma. Tá, que é pra fechar a conta do arcabouço do Haddad. Senão eles já vão pro ano que vem, eventualmente já incorrendo em crime fiscal. Essa é a grande discussão ali. A real discussão é essa. Bom, se tem o horizonte de ser votado isso, então a obstrução completa é um grande problema.
É válida, porque de toda maneira, independente de ter sucesso ou não essa obstrução, se o Renan tá colocando que tem um marco temporal no legislativo, que tem que ser até tal data, pode ser que essa obstrução ela consiga levar até esse marco.